Oi, oi! Bem-vindos ao canal! Esse é o vídeo da parte de cima do conjunto de flor africana. Fiz essa regata inspirada em um modelo que eu vi na internet. A aula é por medidas, então você tem total liberdade para usar o fio e a agulha que preferir. Se você quiser o conjunto completo, eu também gravei o tutorial da saia para o canal e os dois são ótimos para iniciantes. Está tudo bem detalhado e você pode assistir na qualidade 4K para ver cada detalhe dos pontos. Para o tamanho P, eu vou usar 90 gramas de fio para agulha número 2,5, tesoura e fita métrica. O tutorial é por medidas, então fique à vontade para usar o fio e a agulha que quiser. Vamos entender como a nossa peça é construída. Tudo começa a partir dos dois bojos, que unimos com uma correntinha aqui no meio. Assim, vamos obter a medida da frente da peça. O próximo passo é fechar as costas para trabalhar de forma circular. Com as costas fechadas, vamos descer o comprimento nesse padrão de flor. Por fim, vamos fazer o acabamento da barra e as alças. O bojo da nossa peça nada mais é do que um triângulo de flor africana. Fiz um tutorial super detalhado dele, vou deixar o vídeo aqui e o link na descrição. O tamanho do bojo é muito pessoal e vai do gosto de cada um. Eu estou fazendo um tamanho P e o meu deu 13 centímetros. Com os dois bojos prontos, é hora de uni-los. Vamos entrar com a agulha no canto de um deles, puxar o fio e dar um nó. Volto com a agulha no mesmo canto e puxo uma correntinha. Para o meu tamanho, eu vou fazer 3 correntinhas e já entrar no outro bojo para unir os dois. Já fiz a minha primeira correntinha, então eu faço mais 2 e 3. Para unir o outro bojo com a correntinha, eu pego ele do lado do avesso, entro no canto e faço um ponto baixíssimo para prender. Essa correntinha também vai do gosto de cada um. Como eu falei, o tamanho do bojo é muito particular, então tem gente que vai preferir esse espaço maior, menor. Às vezes você está usando um fio muito fininho, você vai precisar fazer mais correntinhas. Agora nós vamos fechar as costas. E para isso precisamos de duas medidas. A primeira é o tamanho dos dois bojos unidos. O meu ficou com 30 centímetros. A segunda medida é a circunferência de baixo do seu busto, ou seja, vamos obter a largura para fechar a nossa peça. No meu caso, eu preciso de 70 centímetros no total, mas a união dos meus dois bojos já me deu 30 centímetros. Então, eu só preciso de 40 para completar as costas da minha peça. O ponto das flores que desce no comprimento da peça é múltiplo de 17. Então, precisamos contar quantos pontos temos no total da base dos bojos. Para facilitar, podemos contar de 17 em 17. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até dar 17. E aí você conta 17 de novo. Não se esqueça de contar as correntinhas que adicionamos na união dos bojos. Então, continuamos a contagem das correntinhas novas até formar as costas. Ou seja, se você terminou contando 14, você continua nas correntinhas 15, 16, 17. Independente do número que deu aqui, você continua contando de 17 em 17. Se a sua correntinha ficou apertada para fechar nas costas, uma dica é fazer elas com uma agulha maior. Com as correntinhas prontas, é hora de unir elas a outro bojo. É o mesmo processo das correntinhas que fizemos no meio deles. Vamos fechar elas com um ponto baixíssimo nesse cantinho. Com muito cuidado para elas não estarem torcidas, senão o nosso trabalho fica torto. É só entrar com a agulha e fazer um ponto baixíssimo. E agora vamos descer o comprimento de forma circular. Esse é o momento de você colocar o marcador e experimentar a sua peça. Veja se está ficando confortável e do jeito que você quer. Agora vamos fazer essa carreira aqui. Você pode fazer em ponto alto, meio alto, ponto baixo, o que você preferir. Eu vou fazer no ponto alto conectado. Então, eu começo entrando com um ponto baixo na primeira correntinha. Para dar a altura de um ponto alto, eu entro na alcinha que eu fiz do ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Conseguem ver que eu consegui a altura de um ponto alto? Agora, sem laçar a linha, eu entro nessa alça do ponto baixo, puxo a minha linha por ali, entro no próximo ponto e faço um ponto alto, tirando 2 e 2.
Entro no ponto que eu fiz, puxo a linha, e na próxima correntinha eu faço um ponto alto. Tiro 2 e 2. Mas como eu falei, você pode usar o ponto que você quiser. Eu fiz ponto alto por todas as correntinhas e ficou assim. Eu gosto muito do efeito desse ponto. E agora eu cheguei no primeiro bojo. E eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Então, eu entro na alcinha do último ponto feito, puxo a linha, entro no primeiro ponto, tiro 2 e 2. Em cada ponto de base do bojo, eu faço ponto alto conectado. Tiro 2 e 2. Fica assim. Nas correntinhas de união, você vai fazer um ponto para cada correntinha. Se você fez 3 correntes como eu, você vai fazer 3 pontos, um em cada correntinha. Eu volto quando eu chegar aqui. Chegando ao final, eu vou fechar com um baixíssimo no primeiro ponto, faço uma correntinha para prender esse fio e poder cortar ele. Agora, nós já temos a base para descer o comprimento da peça. Eu vou fazer na cor rosa e vou começar do meio para conseguir deixar as flores bem centralizadas abaixo do bojo. O meio do nosso padrão são 2 correntinhas, então eu vou deixar essas 2 correntes livres na minha peça. Vou iniciar a partir da terceira. Para começar, eu coloco a minha linha nova e faço um nó nesse ponto. Quando eu chegar ao fim dessa primeira volta, essas 2 correntinhas vão ficar vazias, formando o centro do padrão. Com a linha nova, eu puxo uma correntinha para prender esse fio. Eu volto no mesmo espaço, ou seja, no mesmo ponto de base, e faço um ponto baixo. Entro com a agulha na alça formada pelo ponto baixo e faço outro ponto baixo. Isso vai me dar a altura de um ponto alto. Laço a linha e no próximo ponto eu faço outro ponto alto. Ou seja, começamos o nosso padrão com 2 pontos altos. Agora nós vamos iniciar o nosso primeiro leque. Então, eu faço 2 correntinhas e 2 pontos altos nos próximos 2 pontos de base. E ele fica assim, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntinhas, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no quarto eu faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no quarto eu vou fazer um leque igualzinho que a gente fez no início da carreira. 2 pontos altos em cada ponto de base, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos nos próximos 2 pontos de base. Agora, eu vou pular 2 pontos de base e no próximo eu vou fazer um novo leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vai ficando assim. Então, a gente volta a fazer esse ponto alto sozinho. 3 correntinhas, pulo 3 pontos da base e no quarto eu faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, pulo mais 3 pontos da base e no quarto eu começo um novo leque. Dois pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Você pode voltar e olhar o que você já fez para saber o que vem a seguir. Então, fizemos um ponto alto sozinho, depois dele fizemos um leque, e agora a gente vai pular 2 pontos de base e fazer um novo leque, para repetir o ponto sozinho. Vou fazer mais essa com vocês e depois eu só volto no fim da carreira, porque é só repetição. Então, eu pulo 2 pontos de base,
E aqui eu faço um novo leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E agora você vai seguir aqui, ó. 3 correntinhas, pula 3, um ponto alto, 3 correntinhas, pula 3, esses 2 leques. Eu volto quando eu chegar bem aqui pra gente fechar nossa carreira. Tô chegando no final da minha carreira, então aqui eu fiz os 2 últimos leques juntos. Vou fazer 3 correntes. Pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto eu faço um ponto alto. Mais 3 correntes. Pulo 3. 1, 2, 3. E no quarto, eu começo mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora eu cheguei no meu primeiro leque. Então, aqui a gente forma o nosso conjunto de 2 leques. Eu vou entrar aqui no primeiro ponto e vou unir os 2 com baixíssimo. Para a segunda carreira, nós precisamos chegar aqui, então eu vou andar com pontos baixíssimos até o meio do meu leque. Chegando aqui, eu posso fazer um ponto baixo, e nessa alcinha do ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, dando a altura de um ponto alto. E agora eu vou fazer outro leque aqui dentro. Então, eu faço mais um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. A partir de agora, sempre que eu falar para fazer um leque, vão ser 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Depois do leque, nós fazemos 2 correntinhas. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, ó, na correntinha antes do ponto alto. Então, nós fizemos 3 correntinhas, nós vamos pular 2, e na terceira, vamos fazer um ponto baixo. Três correntinhas. E mais um ponto baixo depois do ponto alto. Ou seja, aqui a gente tem mais 3 correntinhas. Na primeira, nós fazemos um ponto baixo. Agora, nós fazemos 2 correntinhas. Chegamos no leque, onde vamos fazer leque em cima de leque. Dois pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E esse é o padrão da nossa segunda carreira. Então, sem fazer correntinha nenhuma, nós vamos no próximo leque, entrar bem aqui no meio, vamos fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E agora a gente vai repetir isso aqui para criar essa alcinha de pontos baixos entre o ponto alto. Fiz 2 correntinhas depois do leque, e aqui na correntinha antes do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, e na correntinha após o ponto alto, eu faço outro ponto baixo. Duas correntinhas, cheguei nos meus leques. Aqui eu vou fazer um leque, aqui outro leque e continuar. Aqui eu fiz 2 leques, vou fazer 2 correntinhas e o meu ponto baixo antes do ponto alto. Três correntinhas e mais um ponto baixo agora depois do ponto alto. 2 correntinhas
E falta um leque para eu finalizar essa carreira. Agora eu vou fechar com baixíssimo aqui, ó, no nosso ponto baixo, que deu a altura do ponto alto do primeiro leque da carreira. E fechamos assim. A terceira carreira vai começar igual à segunda. Nós andamos aqui com baixíssimo até chegar no centro desse leque. Chegando aqui, podemos fazer um ponto baixo e outro ponto baixo em cima do primeiro ponto baixo. E aí, a gente segue fazendo leque em cima de leque. Os leques sempre vão ficar um sobre o outro. Agora, nós vamos trabalhar nessa alcinha que formamos de pontos baixos. Vamos fazer 4 correntinhas. E um ponto alto na alça de pontos baixos. Na alça de correntinhas, na verdade, né? Mas a alcinha que a gente fez entre 2 pontos baixos. Agora, mais 4 correntes. E leque sobre leque. Vamos fazer o próximo leque sem dar espaço de correntinha nem nada. E agora a gente repete 4 correntinhas, um ponto alto e 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Um ponto alto na alcinha que a gente fez aqui. 4 correntinhas. E leque sobre leque. Esse é o padrão da terceira carreira. Estou chegando no final da minha volta, então já fiz aqueles 2 últimos leques que ficam juntos. Vou fazer 4 correntes. E um ponto alto na alcinha de pontos baixos que fizemos na carreira anterior. 4 correntes. E leque sobre leque. Vou unir aqui no nosso ponto baixo, que deu a altura do ponto alto, com um ponto baixíssimo. Podemos ir para a nossa quarta carreira. A quarta carreira do nosso padrão começa diferente. Então, acabei de fechar com baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, entrar no mesmo espaço e um ponto baixo. Volto nessa correntinha do meu ponto baixo e faço outro ponto baixo, dando a altura de um ponto alto. Agora, eu faço 3 correntes e vou fazer um leque nessas correntinhas aqui, ó, depois desse leque. Então, eu venho nesse espaço e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Sem dar correntinha de separação nem nada, eu venho na próxima alcinha de correntes e faço a mesma coisa. Então, depois que nós fazemos esses 2 leques, nós fazemos 3 correntes e um ponto alto aqui, ó, no meio de 2 leques. 3 correntes e repetimos esse padrão. Então, vamos fazer um leque aqui, um leque aqui. 3 correntinhas, um ponto alto no meio dos 2 leques da carreira anterior.
Eu encontro vocês quando chegarmos aqui. Tô chegando no final dessa volta e vou finalizar com vocês. Então, eu acabei de fazer os 2 leques nas correntinhas. Faço 3 correntes, 1, 2, 3. E um ponto alto entre os leques da carreira anterior. Então, ele vem bem aqui. Três correntes. Faço meus leques nessas correntinhas. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Vou para as próximas correntinhas e faço mais um leque. E agora eu já cheguei aqui, ó, no nosso ponto alto fake. E eu preciso fazer 3 correntinhas e entrar nele com um baixíssimo. 1, 2, 3. Eu venho bem no meu ponto baixo aqui, ó. Esse é um ponto baixo, esse é outro. Pego as 2 alcinhas dele e fecho com baixíssimo. A partir de agora é só repetição. Chegamos ao equivalente da nossa primeira carreira, ou seja, temos 2 leques e um ponto alto isolado por 3 correntinhas. 2 leques e um ponto alto isolado por 3 correntinhas. Então, agora vamos seguir com o padrão da nossa segunda carreira. Então, aqui estamos em cima de um ponto alto. E o que a gente fez na segunda carreira? Um ponto baixo em cada uma das correntinhas do lado do ponto alto. E é o que vamos repetir agora. Então, eu vou andar para a correntinha do lado com um baixíssimo, entrar novamente na correntinha e fazer um ponto baixo. E a partir daqui é só a repetição da segunda carreira. Então, eu faço 2 correntes, leque sobre leque, próximo leque faço outro leque, faço 2 correntes, venho na correntinha antes do ponto alto e faço um ponto baixo. 3 correntes para criar nossa alcinha, venho na correntinha após o ponto alto e faço outro ponto baixo. Duas correntes e repito. Chegando no final dessa volta, eu fiz minhas 2 correntinhas. Vou entrar com um ponto baixo aqui, ó, antes do meu ponto alto. Faço 3 correntinhas. E vou unir com baixíssimo no nosso primeiro ponto baixo, que tá aqui, ó. E agora você vai sempre olhando para as carreiras de baixo para ver o que você precisa fazer nessa. Por exemplo, a gente tá aqui, ó, a gente acabou de criar essas alcinhas, onde a gente vai colocar um ponto alto. E aí, a gente faz um ponto alto, 4 correntes e os 2 leques. 4 correntes, um ponto alto, 4 correntes. Para subir para a próxima carreira, eu vou virar o meu trabalho, fazer um ponto baixo dentro dessa alcinha. E um ponto baixo dentro da alcinha do ponto baixo para dar minha altura de ponto alto. Faço 4 correntes e vou seguir fazendo os meus leques. Chegando no final, eu fiz 4 correntinhas, eu vou entrar com baixíssimo aqui no nosso ponto alto.
E vocês podem ir seguindo o comprimento da blusa ou voltando no tutorial, ou vendo as próprias carreiras anteriores que vocês fizeram. Então agora a gente tá aqui, ó, na criação dos leques nas correntes. Para fazer os leques aqui, eu entrei com 2 pontos baixos para a altura do ponto alto e vou continuar os leques. Não tem muito segredo, vocês podem voltar o vídeo ou olhar mesmo as suas carreiras. Eu cheguei no meu tamanho desejado, eu desci o comprimento por 23 centímetros e eu fiz maior que essa. Esse meu comprimento tem 18 centímetros. E agora só falta o detalhe da barra e as alças. Para o acabamento da barra, a nossa última fileira deve ser essa, onde fizemos 2 pontos baixos e 3 correntinhas entre eles. Com a minha segunda cor, eu começo no centro de um dos leques. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu faço uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. E agora eu venho para esse espaço entre 2 leques e eu vou fazer 7 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu venho entre o próximo leque e faço um ponto baixo. Esse é o padrão de todo o acabamento. Eu venho nesse espaço antes das correntinhas entre os pontos baixos e faço mais 7 pontos altos. E agora, nas correntinhas entre os pontos baixos, eu faço um ponto baixo. No próximo espaço, antes do leque, eu faço mais 7 pontos altos. E no centro do leque, eu faço um ponto baixo. Vamos seguir esse padrão até o fim da carreira. Estou finalizando a minha volta, então eu fiz um leque de 7 pontos altos, venho no espacinho de 3 correntinhas e faço um ponto baixo. No próximo espaço, eu faço 7 pontos altos. No nosso primeiro ponto baixo, eu entro e faço um ponto baixíssimo para finalizar. Uma correntinha e já posso cortar esse fio. Para as alças, eu fiz esses 2 tipos diferentes. E eu vou ensinar esse aqui primeiro. São só 2 correntinhas que desde lá das costas, você prende elas aqui com um lacinho. Essa alça é muito simples e a gente inicia aqui do cantinho do nosso bojo. Eu vou fazer a correntinha inserindo 2 fios juntos e prendendo com um nó, mas você pode fazer só com um. E aí você vai fazendo as correntinhas até o tamanho desejado. Eu fiz 27 centímetros para a parte da frente. E na parte de trás, você vai fazer a mesma coisa. Então, com a correntinha da frente pronta, você vai traçar uma reta e emendar o seu fio e começar a correntinha de trás. E a correntinha das costas tem 40 centímetros. Agora, vamos aprender esse outro modelo que fica totalmente preso na parte de trás. Eu fiz essa alça com 3 pontos meio altos. Então, a partir do centro do nosso triângulo, nós vamos contar 3 pontos, ou seja, 1, 2, sendo 2 bem o centro do triângulo, e 3. Vamos engatar o nosso fio aqui. E a partir daqui, nós vamos começar a fazer 3 pontos meios altos, ou seja, começo com uma correntinha e um ponto baixo no mesmo local. Para ficar bem fechadinho, eu não vou fazer uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo local. Agora, eu vou vir aqui no meio, fazer um ponto meio alto. Venho no terceiro, faço um ponto meio alto. Agora, eu faço uma correntinha, viro meu trabalho, sigo fazendo um ponto meio alto, 2,
e 3. O terceiro fica bem escondido, né? Mas ele tá aqui, ó. Uma correntinha, viro o meu trabalho e 3 pontos meios altos. Uma correntinha, viro o meu trabalho, 3 pontos. E vou seguindo assim até alcançar o meu comprimento desejado. A minha alça, para vocês terem uma referência, ficou com 28 centímetros e meio. Agora você vai virar a sua peça do lado do avesso, porque nós vamos costurar nossa alça aqui atrás. Para costurar, você pode escolher um lequezinho desses para deixar em cima, e aí você consegue deixar os dois lados iguais. Então a alça desse lado eu costurei aqui, ó, em cima de um lequezinho. E eu vou fazer a mesma coisa com esse lado. Então, com o meu último ponto aqui na alça, eu vou entrar aqui, ó, no meu primeiro ponto da alça e no meu primeiro ponto da camiseta. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu entro no meu segundo ponto da alça e no meu segundo ponto da camiseta. E faço outro baixíssimo. Entro no terceiro pontinho da minha alça. E no terceiro ponto do meu leque. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e posso cortar esse fio. Essa é a nossa costura do lado do avesso e do lado direito da peça fica assim. Agora é só esconder e arrematar os fios e a sua peça está pronta. Eu espero que você tenha gostado da aula, tanto quanto eu gostei de gravar. Se o vídeo te ajudou, deixa um like e se inscreve no canal para receber os próximos tutoriais. Se você fizer essa peça, me manda ou me marca no Instagram, eu quero muito ver. Até o próximo vídeo!